Esse programa com a nossa reportagem na capital federal, porque foi dada a largada para a transição de governo. Quem está acompanhando tudo na capital federal nesta quinta-feira é o Márcio Rocha ao vivo conosco. Márcio, boa tarde para você. Oi, Cris. Oi, pessoal. Boa tarde para vocês. Boa tarde a todo mundo que nos acompanha. Os nomes que devem compor principalmente a equipe de transição do governo, tanto da coligação liderada pelo PT quanto dos outros partidos, só devem ser confirmados a partir desta segunda-feira. O vice-presidente eleito Geraldo Alckmin se reuniu com o ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, exatamente para discutir a formalização e esse processo de mudança para o novo governo. Lembrando que Alckmin é o coordenador da equipe de transição e, além dele, participaram também a presidente do Partido dos Trabalhadores, a Gleisi Hoffmann, e o Aloysio Mercadante, que foi o coordenador da campanha, do programa de governo da campanha petista, e já foi ministro também em vários governos do PT. O vice-presidente eleito afirmou que a conversa com o Ciro Nogueira foi bastante proveitosa e confirmou também que o Centro Cultural Banco do Brasil, que fica aqui numa área próxima ao Lago Paranoá, será o local usado para as reuniões dessa equipe. Lembrando, a legislação autoriza que o novo presidente faça até 50 nomeações para integrar o grupo que vai trabalhar na mudança de governo. E esses novos nomes serão publicados justamente no Diário Oficial da União. O vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, disse que a proposta é trazer transparência para a transição e não deixar que serviços essenciais para a população sejam interrompidos. No momento da saída, o ex-ministro, Aloysio Mercadante, o coordenador do programa de governo do mandato petista, de Luiz Inácio Lula da Silva, disse que o partido volta ao governo pela porta da frente. Quando a imprensa perguntou para ele qual é a sensação de voltar aqui para o Palácio do Planalto. Volta pela porta da frente, segundo ele, com uma votação expressiva também em eleições limpas. Depois, o secretário-geral da Presidência, o general Luiz Eduardo Ramos, participou desse encontro e também, segundo Geraldo Alckmin, ele reconheceu a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva, desejou parabéns e um ótimo trabalho. Um pouco antes do Geraldo Alckmin sair aqui do Palácio da Alvorada, do Planalto, um assessor do presidente Jair Bolsonaro chamou somente ele para entrar aqui nas dependências do Palácio, e aí a gente apurou que esse gesto foi um gesto do presidente Bolsonaro de cumprimentar Geraldo Alckmin. Foi um simples aperto de mão, desejou boa sorte, o presidente desejou boa sorte ao novo governo, e depois Geraldo Alckmin saiu e foi em direção ao Tribunal de Contas da União, onde ele se encontrou com o ministro-presidente, o Bruno Dantas. Só uma curiosidade, que o presidente Bolsonaro ficou no Palácio da Alvorada durante todo o dia, por volta aí das 2h40, mais ou menos, 2h30, ele saiu da Alvorada e veio aqui para o Palácio do Planalto. Quando acabou a entrevista coletiva de Geraldo Alckmin, e aconteceu esse fato que eu falei, ele chamou Geraldo Alckmin, teve esse encontro, cumprimentou, Geraldo Alckmin foi embora e o presidente voltou para o Palácio da Alvorada por volta ali das 3h10, ou seja, o presidente não ficou nem uma hora aqui no Palácio do Planalto e voltou para o Palácio da Alvorada. E agora a gente espera também os resultados dessa reunião entre Geraldo Alckmin e o presidente do TCU. Muito bem. Obrigado, Márcio Rocha. Bom trabalho por aí. Abraço, pessoal. Tchau, tchau. Valeu, um abraço. Cláudio, foi dada a largada então. Vem aí a transição de governo entre Bolsonaro e Lula. Essa é a melhor tradição da alternância de poder no nosso país, né? Não é aquela coisa, aquela fantasia de reconhecimento de vitória, de derrota. Isso é desejável, seria educado, seria uma homenagem à democracia, etc, etc, mas não há essa tradição no Brasil, né? Isso é coisa de filme americano. No Brasil, tradição que se renova é exatamente esse período de transição. Sempre houve, e sempre houve da maneira mais suave possível, ainda que o sucessor tivesse algum tipo de antagonismo com o antecessor. E sempre aconteceu tudo muito naturalmente, né? Acontecia esse tipo de transição até nos governos militares. Não havia eleição, mas havia troca de comando ali, né? Era meio que comando militar e tal. Trocou o comando, tinha que ter uma sede lá do governo de transição, etc e tal, uma coisa muito curiosa. Aqui no Distrito Federal, Cris, para você ter uma ideia, o governador Ibanez foi reeleito no primeiro turno.
mas ele criou uma comissão de transição para o segundo governo, que vai atuar, enfim, para limpar o terreno, digamos assim, né, fazer um balanço, prestação de contas, e começar a vida nova no segundo governo, e essa comissão é que vai definir isso. Na presidência da República sempre foi assim, né, com muita suavidade. Isso foi até o governo Fernando Henrique Cardoso, quando o então presidente FHC, elegantemente, baixou uma medida provisória, estabelecendo regras permanentes para esse momento da transição, né? Isso virou lei em dezembro de 2002, exatamente já com vistas a medida provisória foi baixada, né? Com vistas ao processo de transição para o governo Lula, que tinha sido eleito naquele ano. E desde então as coisas acontecem da maneira mais natural e mais enfadonha que se possa imaginar. Aliás, não há nada mais enfadonho do que um governo de transição, e é por isso que é muito adequada, digamos assim, a indicação de Geraldo Alckmin para coordenar esse processo. Olha, é compatível. Pense numa atividade enfadonha, essa mudança, essa transferência de informações que são solicitadas pelo coordenador da transição ao atual governo. A lei, até já falei aqui sobre ela, obriga o atual governo a fornecer todas as informações que o coordenador da transição do governo a ser empossado solicita.